Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Apesar de muita gente não lembrar, tivemos rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa toda feita nesta quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. 6 jogos. Lembrando, foram 6 jogos, porque 4 jogos tiveram que ser adiados por causa do Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense estão nos Estados Unidos. Então, consequentemente, não tem como jogar. E os times que eles vão enfrentar também ficaram parados, que é Sport, Juventude, Ceará e Mirassol. Então, 8 times já em pré-temporada, né? Quer dizer, 4 times já em pré-temporada, porque 4 estarão no Mundial, desde a data FIFA. Então, tivemos data FIFA, um hiatozinho e Mundial. Nesse hiato, colocaram a 12ª rodada. E essa 12ª rodada mudou, sim, algumas coisas na tabela, obviamente, já que 8 times não iriam pontuar. Então, obviamente que teríamos algumas mudanças. Agora, uma mudança que era quase certa de acontecer não aconteceu, que era na liderança do Campeonato Brasileiro. O líder Flamengo, que está lá nos Estados Unidos, continuou o líder, porque os 2 times que poderiam passar o Flamengo não conseguiram fazer o seu dever. Então, o Flamengo, que está lá nos Estados Unidos, nem pensando no Campeonato Brasileiro, continua líder. É. Depois reclamam, né? Tem a chance, que aí não fazem. Aí depois vão criar um monte de coisa, um monte de situações para querer desmerecer alguma coisa. Chance tiveram e não foram competentes. Bom, parte de baixo da tabela também tivemos mudanças e eu te digo aqui, pelo menos eu vejo aqui um resultado bem surpreendente na minha concepção. Temos aqui um ou dois resultados surpreendentes. Então vamos lá para o nosso resumo rapidinho, que eu estou fazendo um resumo aqui na madrugada antes de ir trabalhar. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com esse frango que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E mais, não deixe de hypar também os vídeos do seu amigo Magalhães. O que é hypar? Hypar é você dar uma pontuação para os vídeos. E como é que você faz isso? É muito simples. Depois que você curtiu, vai abrir uma aba escrito hypar. É só clicar. Clicar é dar uma pontuação. Você pode hypar 3 vezes o mesmo vídeo durante uma semana. Então é simples. Curte e dá uma hypada no vídeo que você está assistindo ou dos vídeos que você gosta. Beleza? Vamos lá, galera. Então, só para ir rápido, Botafogo e Mirassol não teve, Sport Flamengo não teve, Fluminense e Ceará não teve, Palmeiras e Juventude não teve, obviamente pelos 4 estarem no Mundial. Bragantino 0, Bahia 3. O jogo foi totalmente diferente do que se imaginava, porque o Bragantino teve um jogador expulso aos 10 minutos do primeiro tempo. Então mudou toda a configuração, mudou toda a forma do Bragantino jogar. Aí o Bahia, inteligentemente, aproveitou de um homem a mais e acabou vencendo o jogo. Resultado justo.
resultado justo, mas mudou toda a configuração. O resultado foi surpreendente. Eu não esperava um resultado elástico para Bragantino e Bahia. Mas, diante do que aconteceu, de ter um jogador expulso com 10 minutos, acho que ficou inevitável. Vitória 0, Cruzeiro 0. Também jogo que teve duas situações. Um campo muito pesado por causa da chuva e o Cruzeiro também com o jogador expulso no primeiro tempo, no final do primeiro tempo. Eu já tinha falado que nos meus palpites que para mim o Vitória não ia perder para o Cruzeiro. Não ia perder para o Cruzeiro. O que realmente não aconteceu. O Vitória não perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de terminar líder do campeonato. Ficar durante esses 30 dias aí do campeonato parado na liderança. Exatamente igual o Bragantino. O Bragantino, se ganha, teria passado o Cruzeiro, passado o Flamengo, teria e iria ficar um mês como líder do Campeonato Brasileiro. Então, os dois times que poderiam ficar na liderança do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Cruzeiro, nenhum dos dois conseguiram. Era só vencer. Era só vencer. Que um dos dois assumiria a liderança. E isso não aconteceu. E um detalhe aqui para você que está acompanhando o nosso resumo, é a CBF, né, a entidade máxima aqui do futebol, ela não acredita que algum brasileiro possa chegar à final no Mundial. Eu também não acredito e tenho certeza que todo mundo que acompanha aqui o canal, ou a grande maioria, ninguém acredita que algum brasileiro vai chegar à final do Mundial. Beleza, isso aí eu acho que a gente pensa igual. Não acredito que tenha condições de algum brasileiro chegar à final. Agora, a CBF, eu acho que a CBF não poderia pensar assim. E por que eu estou falando isso? Simples. O Campeonato Brasileiro vai retornar dia 12 de julho. Beleza? Não é isso? Dia 12 de julho volta o Campeonato Brasileiro. Só que a final do Super Mundial é dia 13. A final é dia 13. Ou seja, a CBF retoma o Campeonato Brasileiro antes da final. Se por acaso tiver um brasileiro lá, então esse brasileiro que estiver lá, vai ficar com 2 jogos atrasados. Bom, deve ter os seus motivos para isso, mas eu só comentei porque é interessante, faz parte do campeonato. Fortaleza 2, Santos 3. O momento do Fortaleza realmente é muito ruim, muito ruim. E o Santos, com esse resultado, sai da zona de rebaixamento. Ou seja, o Santos vai passar esse um mês mais aliviado de não estar na zona do rebaixamento. Santos fez 2-0, tomou o empate e no finalzinho conseguiu fazer o seu gol com um golaço, por sinal, de fora da área. Do jogador santista Rolaiser, se eu não estiver enganado, muito bom jogador. A situação do Fortaleza é complicadíssima. O Fortaleza tem que quase que praticamente reformular o elenco, porque senão a vaca vai pro brejo. E o Santos sem Neymar, sem Soteldo agora, né? Soteldo foi lá pro Fluminense, já vai disputar o Mundial pelo Fluminense, né? Vive uma situação complicada o Fortaleza. Vive complicada, afundado na zona de abaixamento. É uma das maiores crises de futebol nos últimos anos do Fortaleza. Uma das maiores crises, futebolisticamente falando, do Fortaleza. Mas, cara, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. Pode-se até colocar um pouco de culpa no Voivoda, mas, parceiro, boa parte da culpa de mais uma derrota é dos jogadores. É dos jogadores. O Santos fez a parte dele ali, tentou fazer a parte dele e acabou vencendo. Mas um placar também que me chama a atenção. O do Bahia me chamou a atenção pelo placar elástico, mas diante da expulsão do jogador do Bragantino deu para se entender.
Essa vitória do Santos fora de casa em cima do Fortaleza foi um desses placares que me chamaram a atenção. Sinceramente, eu não imaginava o Santos vencendo o Fortaleza lá. Até pela condição do Santos, o time que o Santos tem, que é bem limitado, apesar do Fortaleza muito mal, eu imaginei que o Fortaleza conseguiria se reabilitar. Foi um resultado que me chamou a atenção, essa derrota do Fortaleza por 3-2 para o Santos em casa. Grêmio 1, Corinthians 1. Um resultado dentro de uma normalidade. O Grêmio abriu o placar, logo na sequência o Corinthians empatou. Dois times aí que, sinceramente, não fede, não cheira. E eu fico pensando como é que o Grêmio quer sair de uma situação difícil contratando Alex Santana. Realmente fica muito difícil, né? Muito, muito difícil. Então, Grêmio 1, Corinthians 1. Para mim, aonde fosse esse jogo, iria dar empate. Eu acho que eu marquei empate também, os palpites. Eu dei empate. É cara de empate o pouco futebol que esses dois times jogam. Atlético Mineiro 2, Internacional 0. O momento do Internacional também não é bom, não, cara. O momento do Internacional é complicado. Eu estava acompanhando muitos canais do Internacional preocupados com o jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Esquece o Flamengo, irmão. Abre o olho no Campeonato Brasileiro. Óbvio, o time do Internacional não é para se pensar em rebaixamento. Óbvio que não é. Para mim, o time do Internacional era para se pensar em título de Campeonato Brasileiro, brigar por título de Libertadores, título de Copa do Brasil, mas o Internacional é uma gangorra monstruosa. Uma gangorra monstruosa. E o Atlético Mineiro, que os últimos jogos que eu vi do Atlético, o Atlético não conseguiu se impor, né? Nesse jogo, conseguiu, porque você pega aí a posse de bola, ficou bem equilibrada, o Atlético Mineiro chutou mais do que o Internacional, tanto para o gol quanto em direção. É, precisão do espaço, o Atlético Mineiro foi um pouquinho mais preciso que o espaço, ou seja, foi um jogo equilibrado, mas aonde o Atlético Mineiro foi mais decisivo, cara. É, o momento do Internacional é bem complicado. Bem complicado. O Internacional, na boa, tem que esquecer o Flamengo um pouco o negócio de Libertadores. Já o Atlético Mineiro, que também pega o Flamengo pela Copa do Brasil, não. O Atlético Mineiro está bem no Campeonato Brasileiro. Não está no G6, mas está muito próximo do G6 ali. Então, cara, é um placar. O Galo jogando em casa fez prevalecer o mano de campo, ganhou de 2-0, cola na parte de cima da tabela e coloca o Internacional, se eu não estiver enganado, se não estiver na zona de rebaixamento, está próximo. E o último jogo, que também me chamou a atenção no resultado, foi o São Paulo perder em casa para o Vasco da Gama por 3-1. Esse placar, obviamente, esse palpite, obviamente, que eu errei. Tá? São Paulo, um time que não ganha muito, mas empata bastante, ou seja, perde pouco. Jogou contra o Vasco, que tem um time limitado, mas o São Paulo não conseguiu. Não conseguiu um resultado, muito pelo contrário. O Vasco da Gama conseguiu um resultadaço. E você pega aqui os números foi de um jogo parelho, porém, na parte principal, o Vasco foi melhor. O Vasco chutou 14 vezes, 9 em direção ao gol. Ou seja, o Vasco foi muito preciso. Mais da metade dos chutes do Vasco foram em direção ao gol. Isso é que importa. A posse de bola meio a meio. Vasco da Gama e São Paulo tiveram meio a meio em posse de bola, precisão nos passes acima de 80%. Foi um jogo que teve mais de 35 faltas, muito, muito faltoso, com 6 cartões amarelos. Mas um jogo equilibrado, cara. Um jogo equilibrado, onde me surpreendeu o resultado. Agora, o jogo em si, eu não posso falar porque, sinceramente, eu não vi o jogo, porque eu já estava dormindo.
a mim poder trabalhar. Mas, pelo que parece, o Vasco jogou de igual para igual com o São Paulo. Agora, foi porque o São Paulo jogou pouco ou foi porque o Vasco jogou muito? Sinceramente, isso eu não sei dizer. Agora, que o resultado foi surpreendente, talvez na minha opinião, talvez não, na minha opinião, esse resultado foi mais surpreendente do que a vitória do Santos em cima do Fortaleza e a do Bahia em cima do Bragantino. A do Bahia em cima do Bragantino eu não coloco como surpreendente, não. Como eu falei, eu só acho o resultado. Não era impossível o Bahia vencer, tá? Não era impossível. Só que o Bragantino teve um jogador expulso. O Santos venceu o Fortaleza lá, também não era impossível. Apesar da fase ruim do Fortaleza. Agora, o Vasco da Gama ter vencido o São Paulo realmente me surpreendeu. Em um detalhe. É outro time que tem que abrir o olho. É o São Paulo. O São Paulo está rondando a zona de rebaixamento há algum tempo. Tem que abrir o olho. Ah, o São Paulo também está na Libertadores. Vai focar na Libertadores e vai esquecer o brasileiro? Vai se enrolar. Então, o resultado que me chamou a atenção, obviamente, foi esse Vasco 3, São Paulo 1 e também dos resultados aí. Tivemos aí dois times que poderiam assumir a liderança e não assumiram. Então, com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte: o Flamengo, apesar de não jogar, continua na liderança do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O segundo colocado é o Cruzeiro com 24, o terceiro é o Bragantino com 23 e o quarto é o Palmeiras com 22. Dos quatro primeiros, Cruzeiro e Bragantino jogaram. Flamengo e Palmeiras estão no Mundial. O quinto colocado é o Bahia, o sexto colocado é o Fluminense, o sétimo colocado é o Atlético Mineiro, o oitavo colocado é o Botafogo, o nono colocado é o Mirassol, o décimo é o Corinthians, o décimo primeiro é o Grêmio, décimo segundo é o Ceará, décimo terceiro é o Vasco, que estava lá na zona de rebaixamento com essa vitória, avança, passa, inclusive, o São Paulo, né? O São Paulo é o 14º com 12, o 15º é o Santos, que sai da zona de rebaixamento, né? Vai passar um mês mais aliviado na 15ª colocação. O Vitória é o 16º colocado, fora da zona de rebaixamento, e na zona de rebaixamento, dois times que estão nas oitavas de final da Libertadores. Internacional é o 17º com 11, o 18º é o Fortaleza com 10, o 19º é o Juventude com 8 e o último é o Sport. Internacional e Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores na zona de rebaixamento. E não é por acaso. E não é por acaso. Então, cara, obviamente, decepção. Internacional e Fortaleza ficar um mês na zona de rebaixamento, vão angustiar, tu vai ficar angustiado esse um mês na zona de rebaixamento. Também coloco como decepção Cruzeiro e Bragantino, que tinham oportunidade de um dos dois assumirem a liderança, ou os dois, um assumir a liderança e o outro ser o vice. Os dois não fizeram nada e deixaram o Flamengo lá na liderança. Depois vão reclamar. Depois vai ter aquele chororô. Bom, oportunidade teve, mas não sabe aproveitar. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!